Sistematização de audiolivro por Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Psicologia e Espiritismo. Jung. Não é fácil deixar este livro de lado quando se descobre que ele trata de coisas invisíveis, isto é, de espíritos, pertencendo pois à categoria da literatura espírita. Pode-se lê-lo também sem essa hipótese ou teoria e considerá-lo relato de fatos psicológicos ou uma série contínua de comunicações do inconsciente, pois é disso que realmente trata. Até mesmo os espíritos parecem fenômenos psíquicos que têm sua origem no inconsciente. De qualquer forma, as coisas invisíveis que constituem as fontes de informação desse livro são personificações vagas de conteúdos inconscientes, condizendo com a regra de que partes ativadas do inconsciente assumem o caráter de personalidades quando são percebidas pela consciência. Por isso, as vozes ouvidas pelos doentes mentais parecem ser de pessoas, muitas vezes identificadas, ou a elas são atribuídas intenções pessoais. Quando o observador consegue o que nem sempre é fácil reunir certo número de alucinações verbais, descobrirá nelas algo como motivos e intenções que têm caráter pessoal. O mesmo vale em maior grau ainda nos controles dos médiuns espíritas que servem de intermediários às comunicações. Tudo em nossa psique tem em princípio caráter pessoal, e é preciso levar muito longe a investigação até chegar a elementos que não apresentam esse caráter. O eu ou nós das comunicações só tem importância gramatical e não prova a existência de um espírito, mas apenas a presença pessoal do médium ou dos médiuns. Mas tratando-se de provas de identidade, como aparecem nesse livro, é preciso lembrar que tal prova parece ser teoricamente impossível quando se considera o grande número de fontes de erros. Sabemos com certeza que o inconsciente percebe de modo subliminar e é depositário de recordações perdidas. Além disso, provou a experiência que espaço e tempo são medidas relativas para a consciência, e que a percepção inconsciente não é impedida pela barreira do tempo e do espaço, mas pode realizar coisas às quais a consciência não tem acesso. Neste contexto, chamo a atenção para os experimentos de Rhine, realizados na Duke University e em outros lugares. Nestas circunstâncias, a prova da identidade parece, ao menos teoricamente, uma causa perdida. Na prática, porém, a coisa é outra, pois há casos tão impressionantes que convencem de vez as pessoas envolvidas. Ainda que nossos argumentos críticos coloquem em dúvida cada caso individualmente considerado, não existe um único sequer que possa provar a não existência dos espíritos. Neste aspecto temos de contentar-nos com um nome que não está claro. Os convencidos da realidade dos espíritos devem saber que isto é uma opinião subjetiva, podendo ser questionada por várias razões. Quem não acredita nisso deve precaver-se da suposição ingênua de que toda a questão de espíritos e fantasmas está resolvida e que todas as manifestações desse tipo devem ser consideradas embustes e coisas sem cabimento. Isto não é assim. Os fenômenos existem, independentemente de qualquer interpretação, e não há dúvida de que são manifestações autênticas do inconsciente. As comunicações dos espíritos são afirmações sobre a psique inconsciente, pressuposto que sejam realmente espontâneas e não um produto enganoso da consciência. Isto elas têm em comum com os sonhos,
também estes falam do inconsciente e é por isso que a psicoterapia se serve deles como fonte estratégica de informação. O que é esse? White expõe em seu livro pode ser considerado uma informação valiosa sobre o inconsciente e sobre a natureza dele. As informações diferem proveitosamente das comunicações espíritas encontradas na literatura comum, pelo fato de evitarem todo o caráter edificante e toda fantasia banal e se concentrarem em certos aspectos e ideias gerais. Esta diferença benfazeja e notável deve ser atribuída à feliz circunstância de que o verdadeiro mérito desse livro cabe à médium Beth, a esposa já então falecida do autor. E o espírito dela que perveio do livro. Conhecemos sua atuação e sua personalidade através de outros livros anteriores de White, e sabemos da enorme influência de sua personalidade sobre seu meio ambiente, como atuou educativa e espiritualmente em seu meio e como preparou no inconsciente das pessoas que a cercavam o que veio à luz nas comunicações desse livro. A intenção educativa da atividade de Beth não difere da tendência geral da literatura de comunicação espírita, os espíritos, ou fatores inconscientes personificados, procuram um desenvolvimento da consciência humana e uma unificação dela com o inconsciente. Os esforços de Beth perseguiam confessadamente os mesmos objetivos. É interessante notar que os inícios do espiritismo americano, e logo transplantado para a Europa, coincidem com o desabrochar do materialismo científico na metade do século XIX. Por isso o espiritismo, em todas as suas formas, tem um sentido compensador. É importante saber que uma série de cientistas, médicos e filósofos, de competência inegável, se interessaram pela verdade dos fenômenos duvidosos que demonstravam uma atuação muito estranha da psique sobre a matéria. Menciono principalmente Friedrich Zollner, William Crookes, Alfred Richer, Camille Flammarion, Giovanni Schiaparelli, Sir Oliver Lodge e nosso psiquiatra Eugene Bleuler, sem considerar grande número de pessoas menos conhecidas. Eu pessoalmente não me destaquei nesse campo por alguma pesquisa original, mas não hesito em declarar que observei um número suficiente desses fenômenos para estar plenamente convencido de sua realidade. Eles são inexplicáveis para mim e, por isso, não estou em condições de decidir-me por nenhuma das interpretações usuais. Não quero predispor o leitor quanto ao conteúdo desse livro, mas não posso deixar de salientar alguns pontos. Antes de tudo, parece-me importante lembrar, sobretudo porque o autor não conhece nada da psicologia moderna, que as coisas invisíveis preconizam uma concepção energética da psique, o que se aproxima muito dos pontos de vista mais recentes da psicologia. A analogia está no conceito da frequência. Mas aqui está também a diferença que não pode ser menosprezada. A psicologia supõe que a consciência tem uma tensão energética maior do que o inconsciente. Ao passo que as coisas invisíveis atribuem ao espírito dos falecidos, portanto a um conteúdo personificado inconsciente, uma frequência maior do que a psique viva. Não se pode, porém, atribuir importância muito grande ao fato de ambos os campos usarem uma concepção energética, uma vez que o conceito de energia representa, por assim dizer, uma categoria de pensamento da ciência moderna. As coisas invisíveis esclarecem também que nosso mundo consciente constitui um só cosmos com o além, de modo que os falecidos não estariam num lugar diferente do dos vivos.
Só existe uma diferença de frequência nas duas formas de vida, é como numa hélice, onde em baixa rotação as asas são visíveis, mas não em alta rotação. Traduzido para a psicologia, isto significaria que a psique consciente e inconsciente são uma e a mesma coisa, separadas apenas por uma quantidade diferente de energia. A ciência pode concordar com esta afirmação, mas não pode aceitar que o inconsciente tenha maior quantidade de energia, ao menos no que se refere à experiência cotidiana. Segundo os invisíveis, o além é este cosmos, mas sem as limitações impostas aos mortais pelo espaço e tempo, por isso é conhecido como the unabstracted universe. O aquém está contido, por assim dizer, neste ordenamento maior e deve sua existência principalmente ao fato de o homem corporal ter uma frequência menor, fazendo com que se tornem atuantes os fatores de tempo e espaço. O mundo sem limitações é chamado ortos pelos invisíveis, ou seja, o mundo certo ou verdadeiro. Disso se depreende com clareza que significado se dá ao além, mas é preciso enfatizar que isto não representa nenhuma desvalorização do aquém. Lembro-me da questão filosófica que o draconiano árabe me colocou quando visitei os túmulos dos califas no Cairo: quem é mais inteligente, aquele que constrói sua casa onde permanecerá o maior tempo, ou aquele que a constrói onde ficará apenas passageiramente? Beth não tem dúvidas de que esta vida limitada pode ser vivida da forma mais plena possível, porque a obtenção de um máximo de consciência já nesta terra é um pressuposto essencial para a vida vindoura no ortos. Assim, concorda não apenas com a tendência geral da filosofia espírita, mas também com Platão, que considerava a filosofia uma preparação para a morte. A psicologia moderna pode confirmar que isto constitui, ao menos para certas pessoas, um problema na segunda metade da vida, quando o inconsciente se faz sentir de modo perceptível. O inconsciente é, desde as mais antigas concepções, a terra do sonho e também a terra dos mortos e dos antepassados. De tudo que sabemos, o inconsciente parece uma forma de ser relativamente independente das limitações de espaço e tempo. Também nada há que objetar à ideia de que a consciência e seu mundo estejam contidos de certa forma no mar do inconsciente. A psique inconsciente é de uma vastidão desconhecida e é possivelmente mais importante do que a consciência. Constata-se, ao menos entre os primitivos ou primatas, que o papel da consciência é bem menor do que o do inconsciente. Os acontecimentos em nosso mundo moderno, onde a humanidade anda às cegas, sem ajuda e sem querer, de uma catástrofe para outra, pouco colaboram para fortalecer a fé no valor de nossa consciência e na liberdade de nossa vontade. A consciência deveria ser de suma importância, pois é a única garantia da liberdade e da possibilidade de evitar o desastre. Mas isso, ao que parece, continua sendo por ora mera esperança piedosa. O esforço de Beth e de seus invisíveis é no sentido de ampliar ao máximo a consciência mediante sua união ao ortos. Procuram educar a consciência para ouvir a psique inconsciente e, assim, conseguir uma colaboração dos invisíveis. Este esforço pode ser comparado ao da psicoterapia moderna. Também ela procura compensar a unilateralidade, estreiteza e limitação da consciência mediante um melhor relacionamento e conhecimento do inconsciente.
A semelhança entre as concepções principais desse livro e os pontos de vista fundamentais da psicologia do inconsciente não nos devem enganar sobre a profunda diferença entre ambos. Em princípio, a psicologia dos Books não difere da cosmovisão dos primitivos, na qual todos os conteúdos do inconsciente são projetados sobre objetos do meio ambiente. O que a nível primitivo é um espírito, a nível mais consciente talvez seja uma ideia abstrata, assim como os deuses antigos começaram a transformar-se em ideias filosóficas no início de nossa era. Esta projeção de fatores psicológicos é comum ao espiritismo e à teosofia do nosso tempo. A vantagem da projeção é óbvia, ela é diretamente visível e objetiva, não exigindo maior reflexão. Mas, ao trazer o inconsciente para mais perto da consciência, ela é no mínimo melhor do que nada. O livro de White nos faz refletir, não só sob o aspecto psicológico, mas também físico, reflexão essa que é importante para a integração dos conteúdos projetados, julho de 1948.